Na fé cristã, a aliança de Deus com o seu povo, a igreja, é um vínculo soberano selado pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro sem defeito, como está lá em 1 Pedro 1,19. E essa aliança rege todas as esferas da vida do crente, incluindo o casamento, que é uma instituição sagrada ordenada por Deus. Está lá em Gênesis 2,24. A Bíblia é clara ao proibir alianças com aqueles que não compartilham da fé em Deus, especialmente no contexto matrimonial, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas, segundo os Coríntios 6,14. Então, aqui eu quero argumentar que é pecado para um cristão verdadeiro namorar, casar ou ter filhos com alguém que não seja igualmente cristão, com base em fundamentos bíblicos e confessionais, no sentido do histórico, oferecendo aplicações para prevenir e corrigir tal desobediência. Então, primeiro, os fundamentos bíblicos. Ao proibir a proibição de alianças desiguais, A Escritura estabelece que o povo de Deus deve evitar alianças com aqueles que não estão em pacto com ele. Em Deuteronômio 7, 3 e 4, Deus ordena a Israel: não farás aliança com eles, nem te compadecerá deles, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para servirem a outros deuses. Esse princípio se aplica ao Israel espiritual, à igreja, que não deve se unir em julgo desigual com os incrédulos, ainda que essa expressão lá de 2 Coríntios não esteja falando exatamente sobre casamento, mas o seu princípio se aplica a casamento. Então, o casamento é uma aliança íntima, e unir-se a alguém fora do pacto de Deus compromete a fidelidade espiritual do crente, além de ser uma desonra para Deus. Os exemplos de Esdras, por exemplo, em Esdras 10, 2 a 11, os homens de Israel que haviam se casado com mulheres de nações pagãs são chamados ao arrependimento. Esdras ordena que abandone suas esposas e filhos. Aí a gente vê como estava o nível da relação. Já estavam casados, já tinham filhos, mas era mesmo assim para abandonar, pois tais casamentos violavam a aliança com Deus. Essa medida drástica reflete a seriedade do pecado de formar aliança com aqueles que não servem ao Senhor, pois tais uniões levam à idolatria e à desobediência. Terceiro é que o chamado à paz no casamento é feito por Deus, claramente lá em 1 Coríntios 7, 12 e 3 a 16, Paulo aborda o caso de um crente casado com um incrédulo. Ele instrui que se o cônjuge descrente consente em conviver com o crente, o casamento deve ser mantido, pois Deus o chama o crente à paz. Contudo, se o incrédulo deseja partir, o crente não está obrigado a permanecer na união, e isso demonstra que, embora Deus permita a continuidade de um casamento pré-existente em certas condições, porque aqui está falando de uma família incrédula, onde só um lado casou, e Deus então permite a continuidade desse casamento nessas condições. Agora, o ideal é que o crente evite entrar em tal união, pois a discordância espiritual, e o mandamento de Deus é esse, inevitavelmente gera conflitos, especialmente na criação de filhos, mas sobretudo é um pecado contra Deus. Quarta é a educação dos filhos na fé. Deuteronômio 6, 6 a 7 ordena que os pais ensinem diligentemente os mandamentos de Deus aos seus filhos. Um cônjuge descrente pode se opor a essa instrução, criando um ambiente de tensão e divisão, como por exemplo, um cristão que frequenta o culto dominical e deseja levar os filhos, pode enfrentar a resistência de um cônjuge incrédulo, comprometendo a educação espiritual da família. Isso contraria o chamado de Deus para que o lar seja um lugar de unidade na fé, Salmo 133, 1. Quinta é a incompatibilidade entre luz e trevas. Segundo os Coríntios, como eu já disse, é categórico: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas. O casamento com o incrédulo é uma união desigual que compromete a santidade do crente e a integridade da aliança com Deus. Um cristão verdadeiro, regenerado pelo Espírito Santo, vive para a glória de Deus, enquanto o incrédulo vive segundo a carne, criando a incompatibilidade fundamental. Fundamentos confessionais. Você tem a confissão de fé, no capítulo 24, seção 3, afirmando que não é lícito aos que estão na fé casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras, nem devem os que são piedosos unir-se em matrimônio com os que são notoriamente ímpios em sua vida ou que mantêm heresias danosas. Isso reflete a proibição bíblica do jugo desigual, enfatizando que o casamento deve ser entre crentes para preservar a unidade espiritual. Catecismo de Heidelberg, na questão 108, que trata do quinto mandamento, a educação dos filhos na piedade é vista como um dever dos pais. Um cônjuge incrédulo
não vai querer essa responsabilidade violando o propósito do casamento cristão. O Catecismo Maior de Westminster, pergunta 139, identifica como pecado casamentos indevidos e a negligência na educação piedosa dos filhos, reforçando que o crente deve escolher um cônjuge que compartilhe da fé para cumprir esses mandamentos. Então, quanto à prevenção, as igrejas devem ensinar regularmente sobre o casamento cristão, enfatizando passagens como 2 Coríntios, Deuteronômio 7, 2 Coríntios 6, Deuteronômio 7. Os jovens devem ser instruídos a buscar relacionamento apenas com crentes comprometidos, cuja fé seja evidenciada pelos frutos espirituais, Mateus 7. E tem que saber o que é o namoro. A Bíblia não tem essa palavra namoro, e não tem nem mesmo esse tipo de relacionamento namoro. No namoro, por exemplo, namoro é uma produção cultural, e no namoro, no tempo de hoje, há o carinho, ao toque, ao corpo a corpo e ao beijo, até o beijo na boca, esse beijo tão íntimo. Veja, isso na Bíblia só aparece quando são preliminares para a intimidade do casal. Então, o casal já casado. Então, quando isso é autorizado para ser praticado como uma coisa normal, a gente está adotando um padrão do mundo dentro da igreja, e isso é pecado. Namoro na Bíblia não existe. E essa intimidade, como se fosse marido e mulher, não está autorizada. A gente precisa cumprir a vontade de Deus, porque Deus merece ser respeitado. Aconselhamento pré-matrimonial. Antes de iniciar um namoro, os crentes devem buscar orientação pastoral para avaliar a compatibilidade espiritual do outro. Pastores e líderes devem advertir contra relacionamentos com incrédulos, destacando os riscos espirituais. Exemplo dos pais. Os pais devem modelar a escolha de um cônjuge piedoso e ensinar seus filhos desde cedo a priorizar a fé na escolha de um cônjuge, não de um parceiro, mas de um cônjuge. Então, são os pais que têm que tomar essa decisão, não deixar o filho escolher quem ele quer, segundo o seu coração. Esse é o padrão do mundo. Abraão escolheu a esposa para Isaac, e isso deve ser suficiente. Comunidade cristã, a igreja deve ser um ambiente onde os jovens cristãos encontrem os seus cônjuges que compartilham da mesma fé, promovendo eventos e grupos que fortaleçam relacionamentos centrados em Cristo. E é melhor antes só do que acompanhado com a maldição de Deus, né? Então, eu não digo só mal acompanhado, mas acompanhado com a maldição de Deus. Não importa se a pessoa é a melhor pessoa do mundo, mas você está num relacionamento que Deus não aprovou. Correção, arrependimento e disciplina eclesiástica. Se um crente está em um relacionamento desigual, seja namoro, seja noivado, seja casamento, mas vamos até noivado, deve ser chamado ao arrependimento. Pastores e conselho devem aconselhar a interrupção do relacionamento conforme Esdras 10 para restaurar a obediência a Deus. A disciplina eclesiástica aplicada com amor pode ser necessária em casos de persistência do pecado. Segundo, orientação para casamentos existentes. Se o casamento desigual já ocorreu, o crente deve seguir 1 Coríntios 7 e daí deve ser submetido à disciplina também e a correção bíblica. E aí, dependendo do caso, vai ter até a exclusão, dependendo do caso, né? Educação dos filhos. Em lares divididos, o cônjuge crente deve priorizar a educação espiritual dos filhos, buscando o apoio da igreja para suprir a resistência do cônjuge incrédulo. Isso pode incluir levar os filhos ao culto e ensinar a Bíblia em Deus em casa, mesmo sob oposição. Testemunho e oração. O crente deve viver como testemunha de Cristo no lar, orando pela conversão do cônjuge incrédulo, confiando na soberania de Deus. 1 Pedro 3, 1-2. Então, o casamento é uma aliança sagrada que reflete a relação de Cristo com sua igreja. Efésios 5, 25-32. Então, namorar ou casar com um incrédulo é pecado, pois viola o mandamento de evitar jogo desigual. O princípio, né, desse texto, e compromete a unidade espiritual do lar, especialmente na criação dos filhos. Sobretudo, quebra a aliança, porque Deus proibiu um relacionamento com alguém fora dessa aliança. E as escrituras e as confissões reformadas são claras. O cristão verdadeiro deve buscar um cônjuge que esteja em pacto com Deus, para que o lar seja um lugar, primeiro, para a glória de Deus e, consequentemente, paz, piedade e fidelidade em aliança divina.
que a igreja, então, guiada pela palavra, previna e corrija esse pecado com amor e firmeza para a glória de Deus.